Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa sexta-feira, começa agora. Ex-ministro Antônio Palocci oferece delação com informações que, segundo ele, aumentariam em 1 ano o trabalho da Lava Jato. A vitamina S agora tem comprovação científica. Cientistas ingleses dizem que só no contato com os germes, o sistema imunológico das crianças aprende a trabalhar contra as doenças. O desemprego no país tem nova alta em março. Empresas fecharam 60 mil postos de trabalho. E isso agrava outro problema. Só um em 10 brasileiros com renda de até 10 salários mínimos consegue poupar. E desses, metade teve de usar a poupança no mês anterior para pagar dívidas. O quadro Linha de Frente é a religiosa de 91 anos, que atende 650 pessoas por dia. Obra social acolhe idosos, migrantes e quem precisa de apoio para recomeçar a vida. E na Europa, a reação ao atentado em Paris, ataque assumido pelo Estado Islâmico, pode influenciar as eleições marcadas para este final de semana na França. Mães e pais, no dia a dia dos filhos, sabem muito bem que a vitamina S de sujeira faz bem para as crianças. E agora vem a comprovação. Num livro, 2 cientistas ingleses dizem que isto aumenta a imunidade dos pequenos. Pedro e Lorena hoje podem brincar à vontade, sentados no chão, misturados com o gato da casa. Mas nem sempre foi assim. Antes, lavar a mão, passar álcool gel, chupeta caía no chão, tinha que ser esterilizada. Aí, a partir do momento que eles começaram a brincar no chão, a gente liberou, porque não tem como controlar. Antes eu pensava, vai se sujar, agora deixa sujar a roupa, não tem problema, depois lava, se estragar, deixa eles serem crianças, passa tão rápido. Para alguns pais, cenas como essa ainda causam arrepios, mas as últimas pesquisas mostram que brincar à vontade, colocar os objetos na boca, é saudável sim, porque só tendo contato com os germes, os anticorpos das crianças vão aprender a trabalhar para protegê-las das doenças. O pediatra e também pai, Pedro Paulo, segue a linha do bom senso. 100% de limpeza não precisa. Limpeza 50, sujeira 50. Então, os extremos são muito discutíveis, Um ambiente muito limpo não é legal, Porque foge do que você espera de desencadear, a chave para você desencadear o sistema imunológico, E o pediatra chama a atenção para uma questão pouco divulgada e muito preocupante: o excesso de produtos de limpeza. Muitas vezes a gente pensa que a sujeira é um agressor, mas você tem o agressor que é o produto de limpeza, a cera líquida, a cândida, que é o cloro, que é um dos piores que tem. Você desencadeia reações alérgicas, respiratórias ou cutâneas, por causa de contato, com muito mais frequência do que a sujeira. Começa hoje a 4ª edição da Feira Vila Ambiental no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo. São palestras e exposições sobre práticas sustentáveis. A repórter Evelyn Avancini tem as informações sobre esse evento que vai até domingo. Boa tarde, Evelyn. Oi, Aldo. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Durante o fim de semana serão propostas atividades para aproximar o público do que é produzido pelos 10 expositores que participam dessa edição. Além de reciclagem, as rodas de conversa também trazem alimentação orgânica, frutas nativas do Brasil e pouco conhecidas, consumo consciente e hoje tem até roda de samba. Sobre isso eu converso agora com o Danilo Prachedes, que é organizador aqui da Vila Ambiental. Danilo, boa tarde. O que mais? Quais são as atividades que o público poderá participar? O público vai poder acompanhar aqui uma série de atividades com os expositores sobre diversos temas, sobre agricultura orgânica, sobre as mulheres na agroecologia, como construir minhocários, vários temas que relacionam práticas mais saudáveis e o nosso cotidiano. Tudo aberto ao público? Tudo aberto ao público. E para além disso também tem as apresentações artísticas. Hoje nós teremos uma apresentação do Núcleo Cupinzeiro e no domingo a apresentação do João Poleto Trio. Ok, muito obrigada pela sua participação. A Vila Ambiental vai até domingo aqui no Sesc Vila Mariana. A programação completa é só acessar o site www.sesc.org.br. E lembrando que o Sesc da Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141, pertinho do metrô Paraíso. Aldo, com você. Obrigado, Evelyn, pelas informações. Ana Paula. Que tal aproveitar o feriado e doar sangue? O estoque da Fundação Pro Sangue está baixo, em apenas 35% do desejado. Repórter Laís Duarte tem as informações.
As doações de sangue costumam diminuir muito no inverno, mas nós ainda estamos no outono e os estoques já estão baixos. A doutora Selma Soriano é médica da Fundação Pro Sangue. Doutora, quais os tipos de sangue mais necessários nesse momento? Os tipos sanguíneos O positivo, A positivo, que são os sangues mais comuns, e os sangues raros, que são os de tipo sanguíneo RH negativo. Quem é que pode doar? Qualquer pessoa entre 16 e 69 anos pode ser candidato à doação de sangue. Basta comparecer aos nossos postos de atendimento com um RG original e passará pelas etapas de doação. Então é só se dirigir. Qualquer pessoa pode ser um doador de sangue. Tá ok, muito obrigada.Á para doar sangue até no feriado, viu? Para saber quais são as unidades que estão abertas. E aquela mais próxima da sua casa é só entrar lá no site prosangue.sp.gov.br. Uma pesquisa mostra que a população do Brasil vive mais, mas engorda mais também. Esses dados do Ministério da Saúde mostram que também estamos nos cuidando mais. Que bom, né? Aumentou o consumo de verduras e frutas, a procura por atividades físicas e reduziu o consumo de bebidas industrializadas cheias de açúcar. Um passo e tanto para uma vida mais saudável. Vinícius tinha uma vida bem sedentária. Há 2 anos, resolveu mudar seus hábitos por uma vida mais saudável. Eu contratei um personal trainer para começar a fazer minha rotina de exercícios e, aliado a isso, eu comecei a fazer uma alimentação bem melhor, cortando frituras, cortando doce, refrigerante e também comendo mais regularmente. O Vigitel é um sistema de vigilância do Ministério da Saúde que monitora fatores de risco e proteção para doenças crônicas. Os dados são obtidos pelo telefone. Entre fevereiro e dezembro de 2016, os técnicos do Ministério conversaram com mais de 50 mil pessoas de todas as capitais do país. Pela resposta dos entrevistados, os brasileiros estão cada vez mais preocupados em como melhorar a saúde. Aumentou o consumo regular de frutas e hortaliças, a prática de atividades físicas e caiu o consumo de refrigerantes e sucos artificiais. A pesquisa também mostrou que a população do Brasil engordou e que quase 20% se declararam obesos. Você sabe qual é o seu peso ideal? 10 a menos que a altura. Tá ótimo assim do jeito que tô. Mas o peso ideal varia muito de uma pessoa para outra. O peso ideal é aquele em que a pessoa não apresenta limitações para a sua qualidade de vida. E ele não vem de uma tabelinha pronta de IMC, tão comum por aí. Hoje nós sabemos que o IMC é muito falho numa avaliação correta, porque ele não diz quanto você tem de músculo, de água, de gordura e de osso. Isso é muito importante, porque um halterofilista, se você fizer o IMC dele, ele vai estar gordo, mas na verdade tem muito músculo. Além do peso, devem ser levados em consideração a relação entre quantidade de gordura e massa muscular, os exames de sangue, a mobilidade da pessoa e se o peso altera a qualidade do sono e gera doenças como diabetes e pressão alta. A saudabilidade, ela não é constante, ela tem que ser mantida ao redor de toda a vida. E quanto mais cedo você incorporar hábitos saudáveis, menos doença você vai ter. Alguns estudos servem para comprovar o que todo mundo sente no dia a dia. Um deles revelou que o brasileiro não consegue guardar dinheiro e que metade de quem consegue poupar teve que recorrer à reserva para pagar dívidas. Tá difícil guardar dinheiro. Não ganhei, não consegui. Essa é a verdade. Estou devendo, é diferente. Eu acho que ninguém conseguiu guardar. O Maicon consegue. Ele poupa de 5% a 10% do salário todo mês. Tem que planejar, né? Saber quanto você ganha, quanto você pode gastar, evitar ao máximo gastar dinheiro com coisas, vamos dizer assim, que não tem muita importância. Com números de fevereiro, um estudo do SPC e da Confederação dos Lojistas, divulgado agora, constata o que todo assalariado já sabe. Poupar não é tarefa fácil no Brasil. Apenas 1 em 10 brasileiros com renda menor a 10 salários mínimos conseguiu guardar algum dinheiro. Entre os mais ricos, 3 em cada 10 pouparam. Os motivos apontados pelos entrevistados são a baixa renda, imprevistos e desemprego, além do descontrole nos gastos e a falta de disciplina. E mesmo entre os que poupam, a crise não dá trégua. Metade dos entrevistados que tinham recursos guardados no mês anterior tiveram que recorrer à poupança para pagar dívidas. Adeque sua conta e seus gastos ao que você ganha. Se você conseguir fazer isso,
certamente você vai poupar. E assim, se você poupar 10, 15 reais por mês, 20 reais por mês, é pouco, mas ao longo dos anos isso se torna muito. Uma campanha em São Paulo quer reunir assinaturas para mudar o nome de ruas batizadas em homenagem a pessoas apontadas como torturadores durante a ditadura militar. Você moraria numa rua chamada Saddam Hussein? Fica complicado morar numa rua dessa, né, amigão? E Adolf Hitler? Não tem como morar numa rua que homenageia um personagem tão vergonhoso da nossa história. Nós trocamos a placa um pouco para causar reflexão e indignação. A ideia é provocar reflexão se você gostaria de morar numa rua chamada Hitler. Como certamente a pessoa vai dizer que não, a gente então diz, bom, como você não gosta de morar na rua Hitler, não gostaria, também como você aceita morar numa rua chamada Fleury, Boyle, sim. Mas nem todo mundo concorda com essa proposta. Eu não quero que saia desse nome, Dr. Sérgio Fleury. O que ele foi já acabou. Mais informações pelo site ruadavergonha.org. Lá é possível participar de um abaixo-assinado, que seria enviado para a Câmara e para o prefeito pedindo a renomeação dessas ruas. Porque quem não conhece o seu passado tem o perigo de repeti-lo. Depois de um fevereiro otimista com criação de 35 mil vagas de emprego com carteira assinada, março trouxe um balde de água fria com o fechamento de mais de 60 mil vagas no país. 7 dos 8 setores monitorados pelo Ministério do Trabalho fecharam vagas. A administração pública foi o único item com saldo positivo, em parte puxada pela volta às aulas e contratação de novos professores. Analistas do mercado financeiro avaliam que a criação de vagas com carteira assinada só deve aumentar no segundo semestre. Abastecer o carro vai ficar mais caro. A partir de hoje, o preço cobrado pela Petrobras, pelo diesel e pela gasolina nas refinarias aumentou. A estatal acredita que o repasse para o consumidor deve ficar em torno de 3% para o diesel e 1% para a gasolina. Um levantamento feito pelo Instituto Igarapé e divulgado pela revista The Economist mostrou que metade das cidades mais violentas do mundo está no Brasil. Mesmo sem guerras declaradas na região, a América Latina, em especial o Brasil, segue como uma das áreas mais violentas do mundo. 43 das 50 cidades com maiores taxas de homicídios são latino-americanas. 25 estão no Brasil e incluem capitais como Belém, Aracaju e Manaus. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o empresário Léo Pinheiro, da OAS, falou em destruição de provas a pedido de Lula. E o ex-ministro Antônio Palocci declarou que tem informações para mais um ano de Lava Jato. Palocci foi o primeiro a depor. No fim do depoimento, ele se ofereceu para fechar uma delação premiada. A pessoa que for determinar, eu imediatamente apresento todos esses fatos com nomes, endereços, operações realizadas e coisas que vão ser certamente do interesse da Lava Jato, que realiza uma investigação de importância, e acredito que posso dar um caminho, talvez que ele vai lhe dar mais um ano de trabalho, mas é um trabalho que faz bem ao Brasil. O ex-ministro foi interrogado pelo juiz Sérgio Moro na ação em que é acusado de agir junto ao governo federal para favorecer a Odebrecht entre 2006 e o final de 2013. No depoimento, o ex-ministro negou ter negociado a ampliação de linhas de crédito no BNDES a pedido de Marcelo Odebrecht para favorecer a empreiteira. Sobre linha de crédito do BNDES, eu nem marcaria a reunião, porque ele sabia que eu não tratava desse tipo de coisa. Me pediu algumas vezes para tratar, eu fui categórico com ele que não trataria, que não mexia com isso, não era minha atividade, não tinha sentido. Depois de Palocci, foi a vez do ex-assessor dele. No depoimento, que durou 15 minutos, Branislav Kontki negou conhecimento de negociações entre Palocci com empreiteiros e de pagamentos de propina. À tarde, foram interrogados os réus de outra ação, a do triplex do Guarujá. Léo Pinheiros, ex-presidente da OAS, e Agenor Medeiros, ex-executivo da construtora. Condenados em outros processos da Lava Jato, nesta ação, os dois são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. De acordo com os investigadores, a OAS reservou e reformou o triplex para o ex-presidente Lula e também pagou pelo transporte e o armazenamento do acervo presidencial. A propina teria sido em função de contratos da OAS com a Petrobras. No depoimento, Léo Pinheiro confirmou que o triplex no Guarujá pertence ao ex-presidente e que Lula o orientou a destruir provas. O presidente textualmente me fez a seguinte pergunta:
Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Vacari com você? Se tiver, destrua. A defesa do ex-presidente Lula disse que no lugar de se defender em seu interrogatório, Léo Pinheiro contou uma versão para delação premiada, que poderia tirá-lo da prisão. Ainda segundo a defesa de Lula, é a palavra de Léo Pinheiro contra o depoimento de 73 testemunhas, inclusive funcionários da empreiteira, que negam que Lula seja dono do imóvel. Os demais citados foram procurados por nossa reportagem, mas não deram resposta. Agora a gente vai para o nosso quadro Linha de Frente. Nossa personagem de hoje tem 91 anos de idade, mas à disposição de uma menina para cuidar de moradores de rua idosos. No Centro de Convivência São Vicente de Paula, na região central de São Paulo, o acolhimento inclui cuidados com alimentação e cursos profissionalizantes. Olá, eu sou a irmã Rosina, sou uma religiosa da Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo de Guesque, uma congregação belga, e trabalho nesta congregação durante 71 anos. Nós atendemos aqui uma população de idosos, carentes, doentes, e também trabalhamos no sentido de canalizá-los para uma profissionalização quando possível. Nossa rotina de trabalho aqui inicia às 7 horas da manhã. E eles têm uma possibilidade de tomar o seu banho, cortar cabelo. A roupa é fornecida para muitos deles que não tem nada. Tomam café da manhã, almoço. Descansam um pouquinho, aí saem e entra uma outra turma, que é uma turma mais nova. São pessoas que vêm para São Paulo procurando emprego, procurando um atendimento médico. Nós atendemos em média aqui, no dia todo, 600, 650 pessoas. Aqui tem amor, tem atenção, tem carinho, encaminhamento. Muito bom para mim, muito importante. Tanto para mim como para todos. Eu sou uma criatura realizada, feliz mesmo. Se eu tivesse que recomeçar a minha vida, seria essa vida que eu ia optar. A seguir, na Venezuela, confronto em protestos contra o governo de Nicolás Maduro deixa mais uma vítima. Mas a reação ao atentado na França, tá, que pode favorecer candidatos radicais nas eleições do final de semana. A gente volta já. Estamos de volta com as notícias internacionais. Novos confrontos entre manifestantes e forças de segurança em Caracas provocam mais uma morte. O prefeito da capital venezuelana anunciou que um homem foi baleado durante os protestos desta quinta-feira. Desde o aumento da tensão nas ruas, ao menos 9 pessoas morreram nos confrontos. E na França, a França se mobiliza para a segurança da eleição após ataque em Paris. A polícia prendeu 3 parentes do suspeito que matou um policial e feriu 2 pessoas no ataque desta quinta-feira, na Avenida Símbolo de Paris, a Champs-Élysées. Um segundo homem, suspeito de estar ligado ao tiroteio, se entregou na Bélgica. O suspeito, que foi morto pela polícia, saiu do carro atirando. Ele já havia sido preso por tentativa de homicídio em fevereiro. O Estado Islâmico reivindicou o ataque. O presidente francês François Hollande convocou uma reunião do Conselho de Defesa do país para esta sexta-feira. O atentado pode influenciar as eleições deste final de semana e favorecer a candidata nacionalista Marine Le Pen, que defende medidas rígidas para proteger o país. Ela prometeu expulsar os estrangeiros radicais. Entre os 11 candidatos, o centrista Emmanuel Macron também aproveitou o momento e prometeu ser implacável contra inimigos da França, no Iraque e na Síria. Na Alemanha, a polícia prende acusado pelo ataque à bomba na semana passada contra o ônibus que transportava a equipe de futebol do Borussia Dortmund. De acordo com os promotores alemães, o suspeito, de 28 anos, era cidadão alemão-russo e teria interesse em desvalorizar as ações do clube se um jogador se ferisse ou morresse no ataque. A oposição da Venezuela retomou os protestos para pressionar o governo do presidente Nicolás Maduro a realizar eleições, um dia depois de 3 pessoas morrerem nos confrontos de rua. A chanceler Delcy Rodrigues acusou grupos armados da oposição pelo ataque a um hospital infantil com 54 crianças na região em que houve protestos contra o governo.
Os pacientes teriam sido retirados antes do ataque. Dados divulgados hoje pela manhã pelo Alto Comissariado da ONU para Refugiados mostram que, entre 2011 e 2016, 40 mil venezuelanos pediram asilo em outros países. Das notícias internacionais, seguimos para o esporte. Os times brasileiros não venceram pela Libertadores. O Grêmio foi até o Paraguai enfrentar o Guarani no estádio Defensores del Chaco. Rodrigo Lopes fez o primeiro. Com um a menos e com titulares poupados, o time gaúcho lutou e empatou com Pedro Rocha, 1-1. Com o resultado, os dois times dividem a liderança do grupo 8 com 7 pontos. Já o empate do Botafogo com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, teve aquele gosto de pontos perdidos. Isso porque Camilo perdeu um pênalti nos primeiros minutos da partida. Depois viu o alemão marcar pelo Barcelona. Mas o time brasileiro ainda teve outro pênalti, dessa vez cobrado e convertido por Sassá, 1-1. Os dois times estão na ponta do grupo 1. Em homenagem aos 94 anos de Lígia Fagundes Telles, a TV Cultura exibe hoje um documentário inédito sobre a escritora. Eu acho que o poder embriaga, e eu não quero estar embriagada, eu quero estar lúcida. Então, a minha relação com o poder é apenas o poder da palavra, com o poder da palavra, que é o único poder que eu exerço. 80 anos de carreira contados por meio de livros, romances, contos amplamente adaptados para o cinema, teatro e TV. O documentário, que tem a direção de Hélio Goldstein, apresenta depoimentos de personalidades que fizeram parte da trajetória de Lígia Fagundes Telles. Ela é realmente de uma doçura e que você não suspeita que, inclusive por trás dessa doçura, que era uma característica natural dela, ela tenha a força que ela tem nos seus textos. Eu acho uma das grandes escritoras brasileiras, uma das maiores. Ela tem uma obra ficcional considerável, acho que ela é uma das melhores contistas brasileiras. Lígia, uma escritora brasileira, conta a história da grande dama da literatura do país. Uma mulher pouco comum para a sua época, aguerrida e engajada em causas políticas e sociais. Sempre se colocou ao lado dos que pensam nesse país. E, ao mesmo tempo, mostrando situações de gênero, de costumes, de política. Da pessoa que conseguiu transformar a sua sensibilidade, colocar essa sensibilidade num papel e fazer com que as pessoas vivessem aqueles momentos que ela refletia no seu texto. Membro das Academias Brasileira e Paulista de Letras, o local escolhido para o lançamento não poderia ser outro. Aqui em São Paulo, ela ocupa uma dessas cadeiras há mais de 3 décadas. E no auge dos seus 94 anos, Lígia consegue manter um diálogo com leitores de todas as idades. É o amor ao trabalho. Você se dedica ao trabalho, você se entrega a ele, você sabe que vai dar certo um dia. O documentário, produzido pela TV Cultura, irá ao ar às 10h30 da noite. Vocação, para mim, é a coisa mais importante que existe. É o que eu tenho de melhor, é o que eu escrevo. O Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Antes da gente ir embora, nossa dica na faixa de hoje é do grupo Teatro de Anônimo, que comemora mais de 30 anos de estrada com mostra de repertório circense gratuito para a família, no Sesc Pinheiros. Entre espetáculos e oficinas, a gente destaca a atividade do Circo em Família. Para aumentar a comunicação e contato entre pais e filhos, eles fazem brincadeiras de circo como acrobacias e exercícios com tecidos. Sábados, domingos, ao meio-dia, isso vai até 30 de abril. Sesc Pinheiros fica na rua Pais Leme, número 195. A programação completa está no site sescsp.org.br. Uma ótima tarde para você. E agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre o papel que as mulheres têm na história do Brasil. Fique agora com um trecho do espetáculo circense Intermezzo, que também está em cartaz no Sesc Pinheiros. Uma ótima tarde para você, até amanhã.